Boa noite, Mancini. Ana Canheta do GE. Acho que não poderia ser diferente, né? Eu gostaria que você analisasse, por favor, a partida do Rodrigo Varanda e contasse um pouquinho de como foi a tua decisão aí para colocar ele como titular na partida de hoje, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. A decisão foi tomada a partir do momento em que a gente analisou muito o último mês de treinamento. O Rodrigo já está com a gente há um certo tempo, é um atleta que vinha se destacando na base e por isso a gente fez com que ele fizesse parte desse último mês de treinamento e ele veio evoluindo muito bem. Ele só não foi utilizado no Brasileiro porque ele não estava inscrito, senão seria um atleta já mais adaptado. Fez apenas um treino, que foi ontem, junto com os demais jogadores, então nesse sentido fez um bom jogo, entendeu, teve uma leitura bacana da partida, óbvio que cansou, porque é um outro ritmo, um atleta que não jogava fazia tempo, mas que eu tenho certeza que vai dar uma ótima ajuda a todo o nosso elenco nessa temporada. Mancini, boa noite. João Paulo Camelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, em alguns momentos do jogo, a gente percebeu que você reclamou bastante da quantidade de passes errados do Corinthians. Se isso foi um problema, e de fato foi, e nitidamente os atletas demonstraram bastante cansaço, vindo de uma sequência dura da última temporada para essa, o que e como justificar a demora para a sua primeira alteração aos 24 do segundo tempo? Muito obrigado. Boa noite, João Paulo. Realmente, no segundo tempo, a equipe errou muitos passes, isso acabou me irritando, mas nós tínhamos uma estratégia de jogo e a partir do momento em que eu fizesse as alterações, a gente mudaria a forma de jogar. Então, por isso que eu esperei um pouquinho mais do que normalmente eu aguardo, para que a gente não tivesse um choque e que a equipe não tivesse que jogar de uma outra forma, sem ter tido tempo de treinamento, né? Porque os atletas que saíram ainda tiveram ontem como experiência de treino, entre aspas. Aqueles que entraram, o Gustavo veio do departamento médico e acabou sentindo no jogo ainda a lesão, a partir do momento em que foi jogado para fora do campo, naquele lance com o zagueiro do Red Bull. E o GP, assim como o Cauê. Então, é necessário que neste momento de transição todos nós tenhamos calma. É necessário que a gente reestruture a equipe, mas também é necessário pensar para que a equipe também não fique desorganizada, né? Os erros de passe acabaram, de certa forma, fazendo com que a nossa equipe perdesse um pouquinho da compactação no segundo tempo. O que foi corrigido a partir do momento em que nós fizemos as substituições, né? Mas eu vi o Corinthians melhor no primeiro tempo que no segundo. Boa noite, Mancini, Caio Marcelo, Globo Sport TV. Foi um jogo em que foram tempos distintos, né? Com o primeiro tempo mais jogado, o segundo um pouco mais brigado. A primeira pergunta é se isso tem a ver com a parte física. Isso está pesando? Você acha que essa vai ser uma toada da temporada, dessa nova temporada que começa? A segunda questão é em relação à cara Corinthians, que era a ideia de vocês nessa nova temporada dar uma cara mais de Corinthians, né? Se você já viu isso nessa partida. Obrigado, boa noite. Boa noite, Caio. Eu não tenho dúvida, né? Porque está todo mundo muito desgastado, né? Não só a equipe do Corinthians e a do Bragantino também, mas as outras equipes, de certa forma, conseguem ir até certo ponto. Aí depois desse ponto, e eu também vi dessa forma, eu acho que o primeiro tempo foi extremamente jogado, né? As duas equipes adiantadas ofensivamente, e no segundo tempo foi um jogo mais disputado. Por quê? Porque o cansaço vai batendo e você começa a perder um pouquinho da concentração, a errar mais passes, né? Então eu também vi dessa forma. Acho que a cara Corinthians ela ainda não está definida para este ano. Nós estamos apenas no primeiro jogo, com alterações, com muita gente nova na equipe, fazendo parte do elenco, então isso vai ser construído, né? Por isso que na última entrevista eu disse que nós faríamos a reconstrução do time. É necessário que a gente tenha que ter um pouquinho de tempo. Eu acho que o espírito foi mostrado, acho que todos aqueles que entraram demonstraram aquilo que a gente vem batendo na tecla, que é a alma da equipe do Corinthians, que tem que ser diferente, e eu já vi diferente nesses dois últimos jogos, lá contra o Internacional e hoje
a equipe, quando não teve a superioridade técnica na partida, ela brigou muito, ela foi realmente a cara de uma equipe que não queria dar espaços. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos no caminho certo. Tudo bem, Mancini? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse a utilização de tantos garotos, porque você deixou claro na última partida da temporada passada contra o Internacional que a porta estaria escancarada para os jovens. Como utilizá-los sem queimá-los em uma etapa em que muitos terão oportunidades durante o Campeonato Paulista? Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Não tenha dúvida que nós estamos atentos a isso também, né? O fato de você mesclar uma equipe com jovens não quer dizer que você vai perder a mão e que em determinado momento vai jogar um peso excessivo em cima desses atletas, né? É necessário que tenha uma mescla de experiência, de organização de equipe com aqueles jovens que vão chegar, porque eles têm que se sentir bem em campo. Eu vi hoje o Rodrigo muito bem, vi o Cauê também muito bem na partida, e isso abre uma perspectiva muito interessante, até para que a gente possa, em determinado momento, atuar com um homem mais de área, o dia que nós não tivermos o Jô. Então o Cauê mostrou que ele pode ser muito útil, e eu fico muito feliz, porque abre uma possibilidade muito grande da gente alterar a equipe e fazer com que a equipe jogue de forma diferente nas próximas partidas. Então, resumindo agora, acho que todo esse cuidado é carinho, mas todo esse cuidado também tem que ser entendido como jovens que precisam entrar no esquema do profissional. E isso, para uns, demora um pouquinho mais, mas outros absorvem mais rápido. Mancini, boa noite. Rodrigo Vissoni, do portal Meu Timão. Duas questões, por favor. A primeira, sobre o seu ataque. 4 jogos inteiros, mais 70 minutos do jogo anterior, 430 minutos sem fazer gol. Você tem um diagnóstico para tanto tempo sem balançar a rede? E uma segunda questão, por favor, por que o Janderson vai permanecer no Atlético de Goiânia, já que era seu titular lá? Por que a decisão da permanência dele lá? Eu queria que você falasse do João Vitor, que está retornando, o que ele vai poder acrescentar aí para você. Obrigado. Boa noite, Vessone. Vamos lá, então. A questão da falta de gols me incomoda muito. Hoje nós até tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo, poucas no segundo. Isso é óbvio que necessita de ajustes, mas por um outro lado também a equipe não toma gols há 3 jogos, então nós estamos reorganizando a parte defensiva. E todo mundo sabe que para você reorganizar uma equipe, reconstruir uma equipe, é necessário que você pare de tomar gols para depois partir a fazê-los. Então nós estamos ainda nessa fase de transição e eu tenho certeza que os ajustes vão acontecer na hora certa. Sobre o Janderson e o João já está definido que volta, os dois ainda jogaram ontem para o Atlético Goianiense, então por isso eles não se apresentaram. Então a volta do João já está definida. O João volta porque é um atleta que pode fazer várias funções em campo. A volta do Janderson, nós achamos que seria mais importante que o atleta continuasse no Atlético, para que ele pudesse se desenvolver mais ainda. Ele teve a oportunidade, inclusive comigo lá, de jogar, de crescer na profissão. Hoje ele está muito mais valorizado, e se ele retornasse ao Corinthians, talvez ele tivesse que oscilar entre jogar algumas partidas e ficar no banco de reserva, e ele também entraria na nossa lista A. Então por isso nós fizemos a opção, pensamos, idealizamos, planejamos não só a nossa parte como a parte de um ativo do Corinthians para que a gente tomasse a decisão. Mancini, boa noite, Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, queria que você explicasse essa situação do Davó, que nós tivemos a revelação hoje, que se recusou a jogar no Sub-23. Em que momento, em que circunstâncias isso aconteceu? E se você acha que Cauê, o Rodrigo, esses garotos estão prontos para jogar, quem sabe até como titular, num derby contra o Palmeiras, já que os que vinham jogando não continuam sem corresponder como esperado. Obrigado. Boa noite, Salazar. Sobre o Davó, realmente isso aconteceu, assim como você viu ali na chamada do documentário, que vai ao ar amanhã.
Então eu também não vou antecipar nada, mas foi logo depois da entrada do Davó que ele teve a oportunidade, fez um gol diante do Internacional, jogou algumas outras partidas, na sequência acabou acontecendo isso, mas vamos esperar o documentário, porque no documentário vai ser tudo explicado, senão eu vou estar adiantando alguma informação aqui que neste momento agora seria um pouco leviano da minha parte. Então eu espero, vamos aguardar e aí sim com calma tudo vai ser esclarecido. Tem uma segunda questão sobre os atletas que chegaram agora. Se eles podem ser titulares. E sobre a segunda pergunta, esses atletas da base que estão aqui, eles podem se tornar, sim, eles são peças hoje que fazem parte do nosso elenco. Não sei se já para o próximo jogo eles estarão entre os 11, mas eu vi a estreia do Rodrigo, a estreia do Cauê comigo, muito interessante, abriu um leque de opções, né? E aos poucos a gente vai montar uma equipe que seja forte, que eles podem estar, sim, dentro dos 11 que iniciam as partidas. Sim, boa noite, Fábio Ortega, ESPN Fox. Mas sim, a última imagem do derby foi uma imagem muito negativa, né? Muito ruim. Você mais do que ninguém sabe do tamanho desse jogo e do que ele representa para os dois lados. E uma resposta quarta-feira, independentemente do time do Palmeiras colocar em campo, eu imagino que vai ser muito importante animicamente, psicologicamente, para você voltar a crescer, né, a confiança desse grupo. Como é que você vai trabalhar isso? É possível separar o último jogo desse próximo, desse clássico Corinthians e Palmeiras? Obrigado. Boa noite, Flávio. Não tenha dúvida que foi um jogo que nos marcou bastante, né? Foi um jogo onde a gente tinha uma ascensão muito interessante no campeonato e ali a gente realmente saiu extremamente chateado do jogo. E nós temos a oportunidade agora de novamente enfrentar o Palmeiras, que é um rival, e que nós vamos fazer de tudo para que seja uma história diferente. Você não tenha dúvida disso, né? O jogo já começou agora, a partir do momento em que acabou do Bragantino, a gente já entrou nesse jogo. Independente de qual equipe vai ser escalada do outro lado, a gente tem a obrigação de ir lá, de fazer um jogo realmente diferente daquele. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.